Então, nós estaríamos falando aqui de eleições, como foram as últimas, que não teriam sido financiadas somente pela condução parcial por parte do TSE sobre Alexandre de Moraes, mas também por interferência estrangeira direta. Eu estou falando dessa questão da pauta global, e eu gosto desse assunto de vez em quando. É bom quando a gente tem menos noticiário para falar dessas coisas, porque são as forças que são quase invisíveis e que vão influenciando os eventos que acontecem no Brasil, e isso conecta a esse novo assunto. Eu diria que nós temos dois networkings aqui que a gente vai tratar. Primeiro, hoje a gente já viu, que é o de combate à desinformação, ou agora desordem informacional. O trabalho dessa turma é proibir que certos assuntos sejam sequer tratados no debate público. E essa turma são integrantes deles o TSE, as agências de checagem de fato, as decisões do STF, a velha mídia, todo o complexo industrial da censura que se beneficia de forma nababesca. Nós retomamos aqui a manchete sobre como era proibido nas eleições de 2022, por exemplo, que você falasse que o Lula era ligado ao Daniel Ortega, da Nicarágua. Eu fui alvo dessas decisões, por exemplo, na Jovem Pan. Mas existe uma segunda face desse networking na América Latina, que é o networking financeiro, que conecta ao que a gente estava falando antes. Esse é tão essencial para o projeto de poder que um dos principais papéis desse outro networking de combate à desinformação é te impedir a todo custo de falar sobre isso. Mas é claro que a gente vai falar. E a gente vai falar muito sobre. Ontem nós recebemos aqui a Elisa Robson, e eu achei uma entrevista muito curiosa. Ela contou em detalhes circunstâncias e eventos envolvendo o caso do Uso Carvajal, que é o homem de confiança do Hugo Chávez, que agora estaria colaborando com o governo dos Estados Unidos. As coisas que ela citou são absolutamente gravíssimas. Como eu disse aqui, eu trato sempre com um grau de ceticismo, porque não foram apresentadas evidências concretas do que ela está dizendo, do que ele está dizendo, o que ele estaria dizendo a ela. Sequer nós temos acesso, no caso, à fonte primária, nós temos acesso, no caso, a uma fonte secundária. Mas caso essas coisas se confirmem, e eu acho que vocês devem ter acesso a essas informações, elas indicam um conluio muito forte entre países como Venezuela, Brasil e Colômbia, mais especificamente os movimentos de esquerda desses países. E uma das informações, segundo ela, que o Carvajal teria feito foi que o regime venezuelano, através da PDVSA, a petroleira estatal venezuelana, teria financiado as campanhas do Lula em 2002, 2006 e 2022. Então, nós estaríamos falando aqui de eleições, como foram as últimas, que não teriam sido financiadas somente pela condução parcial por parte do TSE sobre Alexandre de Moraes, somente pelas caixas mágicas das urnas eletrônicas, mas também por interferência estrangeira direta. Ora, não chega a ser uma novidade. Nós já sabíamos aqui que havia ocorrido interferência estrangeira direta no caso da USAID e de várias ONGs que fizeram parcerias com o TSE e com agências de checagem de fato e com a grande mídia, se valendo do dinheiro do pagador de impostos americanos. Mas o que está sendo debatido agora é a interferência direta do narcotráfico latino-americano nas eleições brasileiras. Eu vou repetir, o que está se discutindo agora é a interferência direta do narcotráfico latino-americano nas eleições brasileiras. E eu trago isso novamente porque o que foi dito pela Elisa Robson ontem, como eu disse, são as palavras da Elisa Robson, mas foi corroborado em um vídeo divulgado pelo Marshall S. Billingsley, que é ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos para financiamento do terrorismo no primeiro governo Trump. E vejam o que ele disse.
When you look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin America, it's the Venezuelans. It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign. They funneled money into Mexico. They funneled money into Brazil. Once we have democracy restored in Venezuela, all of that subversion money that has been underwriting the socialist campaigns around the region dries up. So does the oil revenues to the Cuban regime, all of the support to the Nicaraguans. We forget about what Ortega is doing to the Nicaraguan people. It's a travesty. Eu não sei se vocês ouviram, mas se vocês prestarem atenção, a gente começa a ter uma noção muito mais clara sobre a razão pela qual o relacionamento da esquerda com o narcotráfico, que eu abordei no programa de ontem, parece ser tão cordial. Afinal, não é qualquer político que consegue entrar em uma comunidade dominada com traficantes, botar um boné escrito CPX e sair de lá com a maior tranquilidade. Lembrem, nós também não poderíamos falar sobre isso no processo eleitoral. Era mais um caso de desordem informacional. Mas não é a vida como ela é. Graças a Deus eu estou nos Estados Unidos, na terra dos livres e lar dos bravos, e posso falar sobre esse assunto. Porque não é todo político que consegue ter diálogos cabulosos com organizações narcoterroristas. E aí a gente volta para a história de que o problema, no final das contas, é global. E é absolutamente impossível que você resolva tudo isso de dentro do Brasil. E o que o Marshall Billingsley deixa claro no vídeo é que, segundo o que ele está dizendo, não é o Paulo Figueiredo. Não é o Paulo Figueiredo, é um ex-funcionário do governo dos Estados Unidos, desta área específica, que está dizendo que o dinheiro da Venezuela banca a esquerda na Colômbia, no México e no Brasil. E eu não sei se isso for verdade, talvez ajude a entender por que o Lula recebeu tão bem no seu mandato, logo de cara, o Nicolás Maduro no Brasil com honras de chefe de Estado. Ou a razão pela qual o Lula disse que a Maria Corina Machado, a principal opositora do Maduro, e agora Prêmio Nobel da Paz, não deveria ficar chorando por conta da perseguição que ela estava sofrendo na Venezuela. Talvez ajude a entender a razão pela qual o governo Lula deixou de assinar o documento do Mercosul, saudando a Maria Corina pelo Prêmio Nobel. Eu não sei vocês, mas, para mim, certas coisas estão se tornando um pouco mais claras. Talvez não seja coincidência de que essa discussão, a mera discussão desse assunto, seja proibida no Brasil. A conclusão do Mr. Billingsley também é excepcional. Porque ele diz que uma vez que nós tenhamos o fim do regime do Maduro e a restauração da democracia da Venezuela, esse dinheiro do narcoterrorismo, que vem, segundo ele, financiando campanhas na América Latina, vai secar. E talvez, só talvez, essa seja a grande preocupação deles com tudo que o Trump tem feito. Opa, rapidinho, só para perguntar se você já deu aquele like no vídeo e se você está inscrito no canal e com o sininho das notificações ativados. Acredite, isso também faz diferença no algoritmo do YouTube, que tenta esconder nosso conteúdo. E claro, não se esqueça de tornar meu apoiador em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Você pode se cadastrar até de graça no site para receber os principais e-mails e todas as informações de lives e programas. Eu estou esperando você. Não deixe o Alexandre cortar o nosso acesso e a nossa ligação direta.